Meu irmão e minha irmã, bom dia. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você nesta quarta-feira. Que você possa levar a paz a todas as pessoas que você encontrar no dia de hoje. A liturgia da igreja nos oferece hoje a palavra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 4, versículos de 1 a 20. E nos diz assim: Naquele tempo, Jesus começou a ensinar de novo às margens do mar da Galileia. Uma multidão muito grande se reuniu em volta dele, de modo que Jesus entrou numa barca e se sentou, enquanto a multidão permanecia junto às margens na praia. Jesus ensinava-lhes muitas coisas em parábolas. E em seu ensinamento dizia a eles: Escutai, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Vieram os pássaros e as comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. Brotou logo porque a terra não era profunda, mas quando saiu o sol, ela foi queimada. E como não tinha raiz, secou. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram, a sufocaram, e ela não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, que foi crescendo e aumentando, chegando a render 30, 60 e até 100 por um. E Jesus dizia: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando ficou sozinho, os que estavam com ele, junto com os 12, perguntaram sobre a parábola que Jesus havia contado. Jesus lhes disse: A vós foi dado o mistério do reino de Deus. Para os que estão fora, tudo acontece em parábolas, para que olhem, mas não enxerguem, escutem, mas não compreendam, para que não se convertam e não sejam perdoados. E lhes disse: Vós não compreendeis esta parábola? Então, como compreendereis todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles nos quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Do mesmo modo, os que receberam a semente em terreno pedregoso são aqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. São inconstantes. Quando chega uma tribulação ou uma perseguição por causa da palavra, logo desistem. Outros recebem a semente entre os espinhos. São aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza e todos os outros desejos, sufocam a palavra e ela não produz fruto. Por fim, aqueles que recebem a semente em terreno bom são os que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro 60 e outro 100 por um. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, o evangelho de hoje é um evangelho grande, porém é um evangelho onde Jesus explica para nós claramente, com uma riqueza de detalhes, tudo aquilo que ele quis dizer. Este evangelho, ele representa para nós um dos pouquíssimos
onde Jesus diz claramente o que ele queria ensinar. Jesus era muito sábio. Jesus, quando ensinava em parábolas, ele fazia questão de fazer aquele que estava ouvindo pensar, exercitar a sua mente. Ele tinha o desejo de entrar no coração de uma forma muito simples. Hoje não foi diferente, meus irmãos. Jesus começa dizendo que um semeador saiu a semear. Nós já poderíamos, diante deste relato, nos questionar como anda o nosso coração. Entendamos bem, o nosso coração precisa ser uma terra boa para que a semente de Deus possa dar fruto em nós. O nosso coração precisa ser uma terra fértil. O nosso coração precisa estar em união, em intimidade com o coração de Deus. Por isso, esta parábola de hoje precisa ser entendida, precisa ser lida, precisa entrar na nossa mente, entendendo que este terreno é o nosso coração. Entenda bem, meu irmão, entenda bem, minha irmã. O coração é, para cada um de nós, uma terra onde Deus colocou e coloca todos os dias uma semente de vida nova, uma semente de alegria, uma semente de esperança, uma semente de conforto. Muitas vezes nós não damos tanta importância para tudo aquilo que nós temos no nosso coração, para tudo aquilo que nós guardamos no nosso coração. Muitos de nós até se incomodam com esta linguagem. Quando nós falamos que o amor de Deus foi derramado nos nossos corações, quando nós falamos que é do coração que brota a raiz de todas as coisas boas, é no coração que nós guardamos também as coisas ruins. Algumas pessoas não entendem muito bem isso. E digo algumas pessoas, até mesmo pessoas católicas, religiosas, pessoas que normalmente querem compreender a palavra de Deus de uma forma exata, como um número de matemática. E a palavra de Deus e as coisas de Deus, elas não são assim. Tudo aquilo que é divino é mistério. É mistério da graça revelado a nós. Não é algo exato, não é uma matéria exata. E muitas vezes, muitos de nós ficam desanimados, desmotivados, porque ouvem algumas palavras que não concordam muito, porque a razão deles não os permite entender. São pessoas muito lógicas. E no reino de Deus, nas coisas de Deus, não existe muita lógica, não existe muita razão. A fé, ela nos leva num campo diferente. E Jesus dizia, um semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Outra parte caiu em terreno pedregoso.
Outra parte caiu numa terra que não era profunda. Outra, a raiz secou. Outra caiu no meio dos espinhos, que foram sufocadas e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e deu fruto, e foi crescendo e aumentando. Hoje, meu irmão, hoje, minha irmã, somos convidados a permitirmos que a semente de Deus caia no nosso coração e possa dar frutos, e frutos bons. Os discípulos questionaram a Jesus para que Jesus explicasse a eles. E Jesus dá uma das explicações mais belas do Evangelho. Ele começa dizendo: o semeador semeia a palavra de Deus cai, ela entra nas nossas vidas, ela faz morada no nosso coração. Quando ele diz, e Jesus explica muito bem, à beira do caminho são aqueles os quais a palavra foi semeada. Logo que a escutam, chega Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Muitos de nós ouvimos a palavra de Deus e lembramos de algo que aconteceu no passado e duvidamos. E Satanás consegue colocar a dúvida no nosso coração, a dúvida na nossa vida, a dúvida diante daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo está nos falando e nos ensinando. Existem também aqueles aos quais a semente foi lançada num coração pedregoso. Esses são os que ouvem a palavra, a recebem com alegria, mas não têm raiz, mas não têm vínculo, intimidade com Deus. Sabe, meu irmão, sabe quando nós fazemos coisas por hábito e não por amor? Sabe quando aquela pessoa tem o hábito de ir à igreja, porém, se você pergunta para ela algo sobre a igreja, por mais que ela já tenha 20 anos fazendo a mesma coisa, ela não sabe lhe responder nada. Ela não sabe te orientar em nada. Por quê? Exatamente por isso que Jesus está dizendo. Porque ela não tem raiz. Porque ela não tem profundidade. Porque ela não deseja conhecer as coisas de Deus. E ela vive numa superficialidade. Tudo para ela tá bom. Ela até se alegra, ela até fica feliz. Porém, ela não consegue viver com intimidade com o Senhor. Ela é uma pessoa inconstante. Quando chega uma tribulação, quando chega uma perseguição, ela logo desiste. Existem também aquelas pessoas que Jesus nos diz que a semente foi lançada entre espinhos. E Jesus nos explica, são aqueles que ouvem a palavra, mas quando surgem as preocupações do mundo, a ilusão da riqueza, todos os outros desejos sufocam a palavra de Deus. Sabe, meu irmão? Sabe, minha irmã? Jesus está falando aqui de confiança. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, quando nós não duvidamos em nossos corações, duvidamos da ação poderosa de Deus, Deus age, Deus multiplica, Deus dá a graça de recebermos mesmo quando não temos da onde receber. Porém,
quando caminhamos com o Senhor e na primeira tribulação, na primeira dificuldade, nós reclamamos, nós não acreditamos na providência de Deus, nós blasfemamos contra Deus, nós fazemos como aquele povo lá do deserto fez. Eles viviam comendo cebola e Deus deu a ele o maná, o pão. Todos os dias um pão que vinha do céu. Eles reclamaram porque não aguentavam mais comer pão. Diziam que preferiam comer novamente as cebolas lá do Egito. É dessa que nosso Senhor está falando. Quando vem as tribulações, as preocupações do mundo, vamos ser específicos. Quando nós confiamos no Senhor, nós confiamos no Senhor e ponto final. O Senhor vai agir. Nós não confiamos no Senhor desconfiando. Nós confiamos a Ele toda a nossa vida e nós acreditamos que Ele vai fazer o melhor, que Ele vai fazer para cada um de nós algo necessário, que Ele não vai nos desamparar, que Ele não vai nos deixar abandonados, porque Ele nos ama, porque Ele está conosco. Meu irmão, minha irmã, e Jesus segue dizendo: existem também aqueles que receberam a semente em terreno bom. Esses são aqueles que ouvem a palavra, a recebem e dão fruto. Um dá 30, outro dá 60, outro dá 100, cada um de acordo com a sua entrega e capacidade. Mas todos dão frutos. Que hoje a terra do seu coração possa estar preparada. Que hoje a terra do seu coração possa estar pronta para receber de Deus a semente necessária para que cresça dentro de você frutos e mais frutos, para que você possa produzir 30, 60, 100 ou quem sabe muito mais para o reino de Deus. Meus irmãos, nesta manhã de quarta-feira, diante deste evangelho que nos fala do nosso coração, que o nosso coração precisa ser uma terra boa, uma terra preparada para receber a semente de Deus, eu queria te pedir no dia de hoje que você possa rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria pela nossa irmã Milena. Hoje a Milena vai fazer uma cirurgia no seu coração. Hoje a Milena, por volta das 16 horas, vai estar entrando na sala de cirurgia. Ela precisa que nós possamos nos colocar diante de Deus. Ela precisa que nós possamos orar, clamar, pedir a Deus para que Ele possa derramar no coração dela todas as graças necessárias. A Milena, ela tem sopro no coração. E a sua mãe, a Dona Glória, ela está com o coração aflito. Porém, ela tem um coração bom, onde a semente de Deus caiu e deu fruto. E ela está nos pedindo com confiança, com fé,
que nós possamos orar pela Milena, filha dela. Então, meu irmão, então, minha irmã, eu confio a você esta missão, assim como eu também estou nesta batalha. Vamos juntos nos unir, vamos orar pela nossa pequena Milena, para que ela possa estar protegida pelos anjos, guardada nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, logo eu receba informação, eu transmito para vocês também no grupo. Muito obrigado, meus irmãos. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nos colocamos nesta manhã de quarta-feira na Tua presença, para Te louvar, para Te bendizer, para Te agradecer, porque o nosso coração é uma terra onde Tu desejas plantar a semente do amor, a semente do bem, a semente da esperança. Te pedimos nesta manhã de quarta-feira que venha sobre os nossos corações a força do Espírito Santo para preparar este terreno para, se necessário for, limpar, purificar, derramar a água da vida sobre os nossos corações, para que possamos receber a palavra de Deus, para que possamos dar bons frutos, para que possamos realizar a vontade de Deus na terra. Pai Santo, Pai querido, tudo isso te pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo, na força e na unidade do Espírito Santo. Amém. Saiba, meu irmão, saiba, minha irmã, que Deus te ama muito e sente saudade de você. Se você permitir, no dia de hoje, Ele pode fazer na sua vida o impossível. Basta apenas que você creia. Se de alguma forma a palavra lhe fez bem, tocou o seu coração, compartilhe ela com quantas pessoas você quiser, para que você também possa ser um evangelizador, uma evangelizadora. Reforço o pedido que no dia de hoje você possa rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, ofertar no seu terço a vida da nossa irmã Milena. E também peça pela sua mãe a glória, para que o coração dela possa estar na presença de Deus fortalecido, cheio do poder e do amor de Deus. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor volte para nós o seu olhar, que o Senhor nos dê a sua paz. Um sincero abraço do seu irmão em Cristo, Márcio Cunha.